Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Alonso e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os contos mais famosos que apareceram na série Grimm. Bom, antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like e ativar as notificações, porque é muito importante. Outra coisa também que é muito importante é vocês me seguirem nas redes sociais, principalmente no Twitter, porque estou sempre lá fazendo interações e às vezes até mesmo perguntando dicas sobre filmes ou até mesmo sobre vídeos. Bom, mais um recadinho. Eu peço desculpas pela qualidade desse vídeo. Do vídeo anterior também, eu já dei esse recado no vídeo anterior. Inclusive, se você não assistiu ainda o vídeo anterior, depois desse, acessa, vai estar aqui no card, aqui nesse card aqui. Então, por favor, assista o vídeo anterior, porque ele tá bem legal, apesar dele ser um pouquinho longo. Então, o recado que eu quero informar é que por motivos técnicos, infelizmente eu não estou podendo gravar com meu celular e nem mesmo com minhas câmeras digitais, porque as duas que eu tinha, deram problemas e não lê cartão de memória, outra não carrega bateria, enfim. Por enquanto, por conta da pandemia e por condições monetárias, eu estou gravando então com a câmera do notebook. Então eu peço um pouquinho de desculpas pela baixa qualidade da minha câmera. Agora, vamos para o vídeo. Acredito que muitos de vocês já devem ter notado, ou então sabem, que eu sou apaixonada pela série Grimm, que conta a história do protagonista interpretado pelo ator David Giuntoli, dando vida ao personagem Nicholas ou Nick Burkhardt. E essa série sempre está na minha lista, seja no top séries, que foi, acredito que o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, ou seja na lista de western, que eu já fiz no passado. Inclusive, eu acho que eu preciso dar uma atualizadinha nela, sobre os western da série. Então, para você entender um pouquinho sobre o que é os western, eu vou deixar aqui no card o vídeo, porque lá eu explico um pouquinho sobre o que é. Dando um pequeno update do vídeo anterior que eu citei, comentei sobre os western. Na época eu não conseguia falar o nome do que a Adalind e depois a Juliette ou Eve se tornam, que é Hex and Beast. Finalmente eu consigo falar o nome desse western, porque quem viu o primeiro vídeo lá, sobre eu falando sobre os western, sabe muito bem que eu, mesmo tendo assistido a série, não conseguia falar Hex and Beast, e agora eu consigo. Falando um pouquinho bem rapidamente sobre o que seria a série Grimm. Ela é baseada nas histórias dos contos de fada dos irmãos Grimm, contando as histórias mais adultas dos irmãos Grimm, ou a famosa as verdadeiras histórias, mas não é bem assim. Eles só agem, os contos de fada só agem um pouco mais, muito mais adulto. E a cada episódio nós ficamos super ansiosos e empolgados para saber do que aquela história é retratada, ou qual conto de fada aquela história, aquele episódio vai ser retratado. Bom, eu pelo menos ficava. Descobri através da série e também fazendo essa pesquisa que os irmãos Grimm têm muitas histórias, muito mais do que as mais conhecidas, muito mais pelo menos do que eu conheci. E elas não são tão famosas assim, e outras são muito famosas. E são essas famosas que eu vou falar aqui nesse vídeo.
Para você entender um pouco mais essa história, caso você queira, eu vou deixar aqui nos cards a ficha técnica da história dessa série, no caso, que é contando com mais detalhes sobre o que ela é, o que trata os personagens e coisas nesse sentido. Se vocês quiserem que eu faça uma aprofundada um pouco maior, podem deixar aqui nos comentários ou até mesmo me falar nas redes sociais que, quem sabe, eu não possa fazer um próximo vídeo contando mais alguns detalhes que vocês possam ter ficado curiosos para poder assistir essa série, ou quem já assistiu, se quiser saber, relembrar um pouco mais, também pode deixar aqui nos comentários. Tem outro vídeo que eu falo um pouco mais detalhado sobre os Wesen. Se vocês quiserem que eu refaça esse vídeo, também falando outras criaturas Wesen, porque, gente, o que mais tem é criatura Wesen no mundo de Grimm. Então, eu comentei 5 e o vídeo é bem curtinho, então se vocês quiserem que eu falo mais e me aprofundo um pouco mais na história dos Wesen, deixa aqui nos comentários também. Então vamos finalmente falar. E a primeira história que nós vamos contar é a da Chapeuzinho Vermelho, que inclusive já é o primeiro episódio da série. Nós já somos introduzidos para esse conto. Como eu disse, aqui é o primeiro episódio que encanta todo mundo, principalmente aqueles que amam as histórias dos irmãos Grimm de uma forma mais adulta, lembrando sempre que isso não é para crianças, tem muita violência, então é mais para adultos. Nesse episódio, Nick precisa compreender, ele recebe uma visita da tia dele, mas antes disso ele começa a ver algumas situações um pouco diferentes e precisa compreender o que está acontecendo com a vida dele, bem como lidar com a repentina aparição de sua tia Mary, ou Maria também, né? Mas eu falo Mary. Ele começou a ver coisas que ele nunca viu antes, e isso é motivo para ele pensar que está enlouquecendo. É quando ele começa a suspeitar, notando que o desaparecimento das crianças são todos relacionados com um casaco vermelho. E descobre que o assassino, na verdade, é um Bluebird, que seria a representação dos lobos aqui dentro da história. Então, é o famigerado clássico, o lobo atrás da Chapeuzinho Vermelho. A segunda representação que nós vemos aqui é a Bela Adormecida, que na história original, a Bela dorme após espetar o dedo numa agulha, certo? Bem, na série é um pouquinho diferente. Aqui temos uma Adalinde revoltadíssima e querendo se vingar do Nick. E então, como ela é uma Hexenbeast, e como eu disse no vídeo anterior, Hexenbeast, só porque eu falei que eu aprendi, tô falando errado. Volta. Ela é uma Hexenbeast e as Hexenbeasts são representações de bruxas. Bem, voltando, a Adalinde queria se vingar do Nick. E para se vingar do Nick, ela faz uma poção do sono e coloca nas unhas do seu gatinho, nas patinhas do seu gatinho. Porque lembrando, né, eu nunca falei nada. Porque a Juliette, que é a noiva do Nick, ela é veterinária. Então, a Adalinde logo pensou, vou falar que meu gato está doente. E aí, o gato da Adalinde arranha a Juliette e ela simplesmente cai no sono. E somente um príncipe pode acordar ela. Infelizmente, não. Quer dizer, para mim é muito felizmente, não é o Nick que acorda ela. Realmente tinha um príncipe ou uma pessoa da realeza. Um príncipe da realeza. É príncipe da realeza, né, Amanda? Tinha um príncipe vivendo em Portland. A terceira história, ela é muito interessante. Por quê? Porque conta a história dos 3 porquinhos. Ou melhor dizendo, a vingança dos 3 porquinhos. Pois aqui nós temos a destruição da casa de 2 Bluebird. Lembrando que Bluebird são os lobos.
E a história acaba girando em torno disso. E o final é surpreendente. E acredito que muitos queriam que isso tivesse acontecido na história real também. Pena que para esses Wesen, na vida real, tanto para os Wesen, que é a representação do porco, quanto para os Bluebats, que assassinato é crime. Ou pena não, né? Graças a Deus que assassinato é crime. A quarta história acontece na segunda temporada e me lembra muito a famigerada frase "O lobo em pele de cordeiro", e que os irmãos Grimm conta na série o Lobo e os 7 Cabritinhos. Na história da série, o lobo, na verdade, é um pastor de Wesen. E esses Wesen se parecem muito com cordeiros ou ovelhas. É muito parecido lá, gente, tá? Tá lá e eu não entendo muito bem, mas é muito parecido os dois. Então eu nunca sei se é cordeiro ou se é ovelha. E como muitos sabem, os Bluebat lobos, lembra? Lobos que eu falei? São predadores de ovelha, cordeiros, cabrito, enfim. Os Bluebat são predadores desses animais mais inofensivos e indefesos. Que no caso, na série, esses Wesen se chamam Silentgut. Gente, esses nomes Wesen são tudo em alemão. E eu não sei falar alemão, então às vezes a pronúncia, principalmente desses Wesens que quase não aparece, se Hexenbisch eu levei, que é aparecido na série todo tempo, a todo momento, eu levei aí alguns anos para conseguir falar. Imagina um nome de um que aparece uma vez na vida e a outra na morte, literalmente, porque na série ou se aparece em vida ou se aparece em morte. E é claro que durante a série existem outras histórias e outros contos que se assemelham muito a personagens históricos que a gente conhece, que nós conhecemos. Como por exemplo, os Bluebat, que eu já falei que são lobo, as Hexenbiss, que são as bruxas, além de fazerem referência a outros personagens, como por exemplo, um Fuchsbau, que são a aparência de raposas. E é claro que tem algumas outras histórias muito parecidas e que algumas são até famosas, outras nem tanto, que deixa a gente sempre querendo entender mais, sempre saber mais. Se vocês quiserem saber mais outras histórias dos Irmãos Grimm, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu não faço um próximo vídeo sobre isso. E, gente, Grimm é uma série cheia de mitos e criaturas, não chega nem a ser criaturas fantásticas, mas tem muitos mitos e histórias por trás muito interessantes e que sim, vai te prender da primeira temporada até a 6ª temporada. E para vocês terem uma ideia, eu maratonei a primeira, segunda e terceira temporada em apenas um final de semana. Não dormi. Fiquei parecendo um zumbi na segunda-feira? Fiquei parecendo um zumbi na segunda-feira. Mas eu maratonei essa série para começar a acompanhar ela, porque vale muito a pena. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!